Fala galera, aqui é o professor Igor, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de banco de dados. E agora nós vamos falar um pouco sobre DDL, que são os comandos para a gente poder definir a estrutura do banco de dados. Então vamos lá. Bem, primeiramente a gente tem que conhecer os tipos de dados que nós vamos poder utilizar dentro da DDL. E esses tipos de dados nós temos os principais aqui, o small int, que é o inteiro, e a gente tem a precisão aqui que ele chega, de menos 32.768 até mais 32.767. A gente tem o integer, que aí a faixa é bem maior. Nós temos o numeric, que é um ponto flutuante, que não tem limite de tamanho. A gente tem o real, que ele é um ponto flutuante e tem até 6 dígitos de precisão. A gente tem o varchar, que esse n representa o tamanho que a gente quer de caracteres do campo, que é um comprimento variável com limite n. E a gente tem o char, que é um comprimento fixo. Isso significa que se eu usar o char, ele vai me dar um comprimento fixo, vamos supor, de 5 posições. Se eu usar somente 2, as outras 3 vão ser preenchidas com espaço em branco, tá? O text, que é um comprimento variável sem limites, normalmente usado para textos bem maiores. Por que a gente não usa tudo text, É lógico que aqui a gente tem uma diferença de desempenho quando a gente vai avaliar em relação à busca dos dados, O char, por ele ter um comprimento fixo, ele tem um critério de busca muito mais rápido que o varchar e o text. O date, ele somente datas, a gente utiliza ele para datas. O timestamp, ele pode ser usado para data e hora ao mesmo tempo, Então você grava a data e a hora com uma precisão de 1 microsegundo. E a gente ainda tem o tipo booleano, que é verdadeiro e falso, pode ser true ou false, ou 0 e 1, Vamos lá. O primeiro comando que é o principal dessa parte da estrutura é o create table, A gente tem aí o create table, a gente vai estar colocando o nome da tabela como gênero, e a gente criou aqui, id gênero com char 3 e uma descrição, que seria o nome do outro campo, e o tipo dela é varchar. Sempre lembrem de colocar essa vírgula aqui, tá, gente? É muito importante lembrar dessa vírgula aqui. A cada divisão que eu tenho do campo, a gente vai ter que ter essa vírgula aqui para separar uma coluna da outra, tá? Lembra sempre do ponto e vírgulazinho aqui também no final, E o parêntese que envolve todo o comando, beleza? Então, esse aqui é o comando básico, mas ainda tem muita coisa para a gente ver. Então, a gente vai ver como que a gente cria uma coluna e fala que essa coluna não pode ter valor nulo. Porque, por exemplo, do jeito que a gente tinha feito anteriormente, esse campo aqui ele poderia ter um valor vazio. A pessoa poderia não informar. Mas quando a gente coloca essa cláusula aqui na frente, essa cláusula aqui, ela impede que o banco de dados aceite. Quer dizer o quê? Se eu der um insert lá de algum registro dentro da tabela gênero e ela tiver como not null e eu não informar o ID do gênero, ele vai retornar um erro falando que eu tenho que informar. Agora, se eu não informar a descrição, ele não vai reclamar, ele vai inserir o gênero só com o ID dele, porque aqui está com not null, não vai deixar sem o valor, e ele vai inserir sem a descrição, com um valor nulo, sem valor dentro da nossa tabela gênero, tá? Então, sempre que a gente não quiser que um campo, sempre a gente quiser que um campo sempre tenha um valor preenchido, a gente coloca essa cláusula nele aqui, ok? Bem, valor padrão. Esse valor padrão é um valor que o campo assume por default se eu não falar nada, se eu não colocar nada. Em vez de, por exemplo, se eu não informar o sexo, por padrão ele vai colocar o valor default como masculino. Entendeu? Então ele vai inserir o dado e se eu não informar o sexo, ele coloca o valor padrão como M, que seria masculino nesse caso. Tá? Meio machista esse exemplo, Mas assim, imagina que isso aqui pode ser um valor também em ponto flutuante ou inteiro e eu posso colocar um valor também. Falar, olha, sempre vai assumir como um valor 0, por exemplo, em vez de ser um valor nulo, Beleza? Bem, unicidade. Essa unicidade ele vai garantir que eu não tenha um valor repetido em uma coluna. Então, por exemplo, quando eu estou aqui, criei a tabela pessoa, tem o ID da pessoa que eu coloquei que está não nulo, E eu tenho aqui o nome da pessoa. Olha, vamos supor que a gente não quer permitir no sistema, que se
cadastre uma pessoa com o mesmo nome. Cadastrei lá o Igor Carlos Pulini, não pode existir outro Igor Carlos Pulini. Então a gente só adiciona essa cláusula aqui, ó, na coluna. Ele garante que não vai ter valor repetido. Se você tentar inserir um outro usuário, outra pessoa, né, com o mesmo nome que já está inserido no banco de dados, o próprio banco de dados ele vai travar e vai falar, ó, não pode inserir porque já existe o nome da coluna, o nome lá da coluna nome, né, com o valor de Igor Carlos Pulini, um registro. Então, assim, vocês estão vendo que a gente está criando regras que, independente da aplicação que for construída para acessar a base de dados, eles vão ter que respeitar isso, entendeu? A gente não coloca isso na aplicação, isso está na nossa estrutura de dados. Isso é muito importante que vocês notem. Então, a gente pode ter desenvolvedores de sistemas diferentes acessando a mesma base de dados, né? Mas só que eles vão ter que respeitar a mesma regra. Então, aqui agora a gente tem uma restrição de unicidade, mas só que agora a gente está fazendo o seguinte, a gente está nomeando. Todo banco de dados, mesmo se a gente não informa o nome da restrição, ele vai criar um nome default lá que o próprio banco de dados vai formular. Mas aqui a gente pode ver, por exemplo, que eu tenho o nome, eu estou criando uma constraint, que é uma restrição. O nome da restrição é esse daqui, ó, tá? É porque aqui está um underline, aqui, ó, imagina aqui que tem um underline, é porque eu coloquei sublinhado para destacar, mas acabou ficando ruim para ver. E eu coloquei aqui como único. Então, na verdade, a única diferença aqui é que eu quis especificar o nome da restrição. É sempre interessante especificar o nome da restrição, porque se a gente colocar desse jeito, o próprio banco de dados vai criar um nome para ela. Se a gente coloca assim, a gente já está especificando o nome. Isso facilita depois, se a gente quiser excluir essa restrição, a gente faz referência pelo nome da restrição que a gente colocou. Se a gente não colocar o nome, a gente vai ter que ir lá na base de dados, consultar qual é o nome da restrição para depois poder excluir. Beleza? Aqui a gente tem agora uma restrição de verificação que é diferente, né? Por exemplo, eu tenho aqui no sexo, eu tenho valor default M e eu tenho cheque. Quer dizer, esse cheque, ele garante que o valor que está aqui, ele vai ter que ser igual a M ou o sexo vai ter que ser igual a F. Eu não posso, por exemplo, sei lá, um G, S, U, V, não posso colocar nada aqui dentro que não seja M ou F, entendeu? Ele garante que esses caras aqui sempre vai seguir essa mesma regra, tá? Então, a gente pode também usar isso com valores inteiros, tipo, ó, o valor vai ter que ser entre 5, então o campo valor vai ter que ser maior ou igual a 5 e menor ou igual a 10. Eu também posso estar utilizando isso daqui com um check para poder garantir que aquele valor fique no intervalo. Então, ele garante que eu tenho uma lista, nesse caso aqui é uma lista de valores, né, que vai ter que ser respeitado aqui, ou que o valor pode ficar entre uma faixa de valores. Lembrando de novo, a gente está colocando restrições, né, dentro do banco de dados. Qualquer sistema que for acessar a base de dados vai ter que seguir essas restrições, senão vai retornar um erro para ele quando ele tentar inserir diferente do que está permitido aqui. Aqui a gente tem uma restrição que eu coloquei diferente com o nome do sexo, beleza? É a mesma restrição. E aqui agora a gente vai inserir uma chave primária. Gente, a chave primária ela tem que ser única e não deixa permitir valor nulo. Então eu garanto que a chave primária dessa tabela vai ser o ID pessoa. Então o que isso quer dizer? Que o ID pessoa nunca vai poder ser nulo e eu nunca vou poder ter um ID repetido. Bem, agora chave com autoincremento. Bem, quando no Postgre a gente tem uma diferença de alguns bancos de dados que ele tem um tipo especial quando é autoincremento. Alguns bancos a gente teria uma cláusula, por exemplo, autoincremente, que a gente adicionaria junto da primary key para falar que aquele campo ele é autoincremento. Aqui no Postgre ele tem um tipo que é autoincremento que é esse serial. Então, quando eu insiro esse serial, o nosso campo já vira autoincremento. Aí eu especifico que é a chave primária e beleza, tudo funciona. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. A chave primária dupla. A gente também pode estar utilizando uma chave primária dupla. Como a gente não vai ficar especificando na frente duas primary key, a gente pode colocar primary key,
Aí eu abro parênteses, igual está aqui, ó, e coloco o nome dos dois campos, né, que no caso aqui de pessoa e nome, que fazem parte da nossa chave primária, tá? Então, se eu tiver uma tabela com 3, 4 colunas, né, ele também vai poder ser colocado só colocando vírgula aqui, adicionando na frente, beleza? Chave estrangeira. Então, gente, em situações que a gente tem uma chave estrangeira, então aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, da tabela estado, aonde eu tenho o ID do estado de varchar de char2, né? E ele é primary key aqui, ok? Então, o que vai acontecer? Eu criei uma tabela cidades e dentro dessa tabela cidades eu tenho qual estado ela pertence. Então, eu coloquei um ID do estado, que é char2, not null, né? E ele faz o que? Referências ao que? Ele faz uma referência à tabela estado, que é essa daqui, ó, né? Que a gente tem aqui em cima, e ao campo do ID estado aqui embaixo. Então, assim, aqui eu especifico qual é a tabela de origem, né? Que ele faz referência, e qual é o ID do estado. Feito isso, a gente já especificou que ele é uma chave estrangeira. Beleza? A gente sempre tem que especificar a chave estrangeira para que, por exemplo, se eu tentar inserir um ID do estado aqui, né, que não esteja aqui em cima, ele vai dar um erro, né? Ou até mesmo se eu tentar excluir um ID do estado aqui que esteja sendo utilizado em uma outra tabela, ele também vai restringir a exclusão desse estado porque ele tem registro em outra tabela. Então é muito importante a gente especificar a chave estrangeira, tá, gente? Vamos supor, eu coloquei aqui o Espírito Santo e tenho, sei lá, 50 cidades no Espírito Santo. Eu vou vir aqui e vou apagar o Espírito Santo. Como é que vai ficar essa tabela aqui de baixo? Como que ela vai fazer referência a essa? Não vai ter, né? Bem, adicionando uma coluna, né? Então, imagina o seguinte, a gente também pode pegar uma tabela que já existe e adicionar uma coluna nela. Vamos supor que a gente simplesmente, por exemplo, precisou fazer uma atualização no sistema e por algum motivo a gente precisa adicionar, por exemplo, um campo, uma coluna dentro de uma tabela. A gente usa o alter table, né? E a gente coloca o nome da tabela, depois a gente coloca um add e a gente coloca o nome da coluna. E em seguida, o tipo da coluna que a gente vai adicionar. Esse daqui é a nova coluna que a gente vai adicionar. Por exemplo, vamos supor que a tabela estado, que a gente está aqui como exemplo, a gente quer adicionar um campo para dizer se o estado ele é banhado pelo litoral, sim ou não, verdadeiro ou falso. Então, eu coloquei aqui o nome do campo litoral e o tipo dele boolean. Eu, na verdade, estou fazendo o quê? Eu estou alterando a tabela estado, adicionando o campo litoral do tipo boolean nessa tabela. Beleza? Bem, a mesma coisa a gente pode remover, né? Tem muita gente que confunde quando a gente fala em remover um campo da estrutura, né? Uma coluna da estrutura e remover um registro. Quando a gente for remover registro da tabela, a gente utiliza o delete. Quando a gente vai remover uma coluna da estrutura, sempre a gente vai estar utilizando o drop, tá? Então, por exemplo, alter table, o nome da tabela, drop column, né? Que eu estou apagando uma coluna e o nome da coluna que a gente está apagando. Então aqui tem um exemplo, né? Alter table estado, né? Drop column litoral. Eu apaguei aquele campo que eu tinha criado logo acima. Beleza? Adicionando uma restrição. Então a gente pode também adicionar restrições. Então na tabela já existente, alter table, o nome da tabela, add constraint, adicionando uma restrição, coloco o nome da restrição e o tipo que ela tem. No nosso caso aqui, eu estou falando que uma determinada coluna ela vai ser um campo do tipo único, né? Que não vai permitir repetição. Né? A gente também pode adicionar uma restrição, por exemplo, de uma chave estrangeira, por exemplo, alter table, add foreign key, e coloco aqui o nome da coluna que eu estou adicionando, né? E reference a qual tabela. Então, eu estou adicionando uma chave estrangeira nessa tabela aqui, ok? Aqui eu tenho uma adição, porque o not null é um pouco diferente quando a gente tem que adicionar o not null. Então eu posso fazer um alter table, o nome da tabela que a gente está adicionando, alter column, gente, olha, mudou, é alter column, não add, né? O nome da coluna que a gente está alterando e aqui o tipo da coluna, se é inteiro, se é decimal, se é varchar. Aí eu estou configurando, né, setando
para not null o valor. Então aqui eu estou alterando o tipo e colocando ele como not null, ok? É um pouquinho diferente. Lembre sempre, ó, para alterar o not, a gente tem que utilizar o alter column, tá? Para alterar o tipo lá para not null. Removendo uma restrição. Então a gente pode também remover. Lembra, ó, drop, quando a gente está falando de estrutura, é sempre drop. Então, alter table, o nome da tabela que a gente está, o que eu estou dropando o que? Eu estou apagando uma constraint, uma restrição, e aqui eu coloco o nome da restrição. Então, assim, ele funciona para todos os tipos de restrições, menos para o not null. O not null a gente vai ter que usar nesse formato, ó, alter table, o nome da tabela, alter column, né? E aqui eu estou colocando o nome da coluna, o tipo da coluna e coloco, ó, drop not null, tá, gente? É diferente um pouquinho, tá, gente, essa característica. Então eu tenho que usar esse drop aqui com o not null para me tirar uma característica de not null de alguma coluna. E para excluir a tabela, ó, drop novamente, né? Drop table e o nome da tabela, eu excluo a tabela do banco de dados. Tem que lembrar, se essa tabela tiver dados, os dados vão ser todos excluídos, tá, gente? Então tem que tomar muito cuidado com esses comandos aí. Beleza, pessoal? Ó, um forte abraço para vocês e até a próxima aula que a gente vai fazer um exemplo utilizando todos esses recursos que a gente aprendeu agora.